Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Carmim. Hoje eu vou falar um pouquinho da Luana. O título Vestido Laranja e as Flores Roxas, como a tristeza se transforma em luz. Então eu vou contar um pouquinho dessa jornada de autoconhecimento dela, da Luana. Ela trouxe sonhos, tá, para mim, e nós fizemos o exercício com a imaginação ativa, que também trouxe algo a complementar desse inconsciente coletivo. Então, os sonhos dela foram um pouco conturbados. Ela sonhou que o pai de uma amiga dela, que também é sócia no trabalho, ele estava casando e ela tinha que ir de qualquer jeito para esse casamento, mas o vestido dela e da amiga eram praticamente iguais e ela disse que não tinha ela tinha que encontrar um vestido diferente, mas ela não conseguia de jeito nenhum. E ao mesmo tempo, o irmão dela estava internado numa clínica com problemas psiquiátricos e ela tinha que ir lá para poder tentar tirá-lo de lá. Foi muito difícil, ela teve que chamar uma prima que chega para ajudar a tirar esse irmão. E ela disse para a amiga: vai para o seu casamento, o casamento do seu pai, aliás, que ela não tem problema se ela perder, mas que a amiga não pode. E ela ficou sem saber nesse sonho se ela conseguiu ir no casamento ou não, e ela até ficou um pouco frustrada quando ela acordou, porque ela não conseguia se lembrar dessa parte. E esse pai já é falecido hoje, dessa amiga, ela nunca o conheceu e tal, ela queria entender todo esse processo. E, voltando ao sonho, ela foi lá e conseguiu tirar o irmão da clínica, e esse irmão, quando saiu, ele estava muito perturbado e ele perguntava para ela se ela conseguia ter orgasmo nas relações sexuais dela. E aí ela falou: Nossa, você está falando muitas coisas malucas. E ele tentava a todo custo arrumar canhão com os bombeiros, não sei que tipo de canhão, para jogar bombas nas casas. Então ela dizia que para o irmão que ele não podia fazer isso, né? E tentava tirá-lo de lá. E ela via que ele estava acontecendo com ele, que ele estava tentando agredir outras pessoas, matar outras pessoas e perguntando coisas absurdas. E ela conseguiu impedir esse irmão, mas não concluiu a parte final do sonho. Ela só se lembra que respondeu sim para o irmão, mas com uma cabeça baixa, triste, pensando como se também tivesse algum problema nessa área da vida dela. E outro sonho, ela sonhou que ela era um espírito, mas não um espírito como a gente vê fantasma transparente, que ela tinha forma alongada, era grande e era um espírito feminino, que estava apaixonada por um espírito masculino que tinha o mesmo formato de corpo e que eles conseguiam se casar, mas que também tinha um outro espírito do mal que era diferente deles dois e de todas as pessoas ali daquela comunidade. E esse espírito estava perseguindo eles e ela chegou no lugar e os dois se esconderam embaixo da cama, tá? E só que esse espírito do mal conseguiu enxergar onde eles estavam e tentou pegar eles. E um outro espírito apareceu e defenderam eles e ela acordou. E ela teve uma continuação no outro sonho. Ela me viu eu de frente para ela com todas as meninas do nosso grupo, mas ela não conseguia falar. E tinha uma participante que já não está mais, que deu 2 estralos, e nisso, tentando manipular, é como se ela canalizasse ou incorporasse uma entidade e que ela chegasse a falar, só que ela sentiu apenas algo estranho no seu corpo, mas ela não via nada, não ouvia nada e não falava nada, e não conseguiu manifestar nenhuma ação. E ela acordou. Então, esses sonhos dela são muito ricos em simbolismo, refletindo conflitos internos e desafios de identidade e até a luta entre forças conscientes e inconscientes. Então, a gente vai decifrar um pouquinho cada camada. Então, esse casamento do pai da amiga, que já é um pai falecido, simboliza rituais de passagem e a necessidade de lidar com legados e expectativas alheias. Tá? Um pai morto pode representar figuras de autoridade que são internalizadas nela em padrões antigos, que ainda influenciam a Luana. Então, vestido quase iguais versus uma busca por um vestido diferente. Então, é conflito entre pertencimento e individualidade, gente. É que esse sonho ele está mostrando que ela quer se diferenciar. Ela quer um vestido único, um vestido para ela, mas ela se sente
pressionada quando ela quer se adequar. Tinham lá 2 vestidos iguais. Então, é um link com aquela papel da mocinha boa em outros contextos, é o medo de perder a aceitação, expressando a autenticidade dela, o que acontece com muitas mulheres. Esse irmão na clínica é um arquétipo da sombra, o irmão caótico, querendo fazer bomba, perguntas íntimas, invasivas. Então reflete o quê? Partes reprimidas da Luana. Então essa agressividade, sexualidade não integrada, impulsos destrutivos que ela tenta controlar. Então essa pergunta sobre a sexualidade dela indica conflitos, mas conflitos de prazer, culpas sexual que muitas de nós mulheres carregamos e medo de vulnerabilidades. Então esse irmão que está triste, ao ouvir uma resposta, sugere o quê? Que ele carrega uma projeção de inadequação ou de frustração dela. É como se fosse essa imagem, esse arquétipo, essa relação com a sombra, com ânimos e essa frustração. Então essa prima ajudando a resgatar esse irmão como a ânima, como essa energia de apoio. Então ela entra como o que a Luana precisa reconhecer nela mesma para lidar com crises, que é a postura dessa prima que vem ajudar. Então é uma mensagem que ela está exausta de resgatar partes caóticas dela mesma, representada pelo irmão, e de cumprir expectativas alheias que está representado pelo casamento. Então é hora de se questionar quem a Luana está tentando salvar e quem precisa ser salva dentro dela. Então, esses espíritos perseguidores, né? Espíritos alongados e mais um casamento. Então, o casamento é a união de opostos, tá? Então, a gente está falando aqui de ânima e de ânimos. E essa forma alongada também simboliza uma expansão espiritual, uma forma alta, comprida, grande, alongada, mas também um esticamento, tá? Como se a gente esticasse entre mundos, material e espiritual. Então, o casamento é o processo de individuação, que a gente fala o casamento celeste, tem um outro termo da alquimia que eu esqueci agora, mas essa integração dos aspectos masculinos e femininos para alcançar a totalidade. Então, esse espírito do mal diferente representa padrões autodestrutivos e medos que estão sabotando essa união interna dela, dessas energias, como perfeccionismo, autocrítica. Então, a perseguição, tem aquela perseguição e a fuga para debaixo da cama. A cama simboliza o quê? Repouso e intimidade. Então, é a fuga desses conflitos. E esse protetor espiritual, esse arquétipo do herói ou do self, é parte dela mesma que está pronta para confrontar essa sombra e defender esse crescimento. Então, a mensagem que nos é trazida aqui é que essa busca por equilíbrio espiritual, ela está muito ameaçada por padrões antigos, que é representado por esse espírito do mal. Então, o casamento só se completará quando ela enfrentar aquilo que a persegue e não mais quando fugir. Tá? E o outro sonho dos estralos, da pessoa ali que apareceu, então representam pessoas ou sistemas que manipulam até ela mesma com pressões sociais e dogmas religiosos. Tá? A gente está vendo uma queda de muito isso, muito essa questão das instituições. Eu não estou falando de um ser ou do outro ser. Então, nós estamos falando de instituições e mudanças nesses dogmas e nessas instituições. Então, essa autoridade espiritual questionável, que aparece para ela numa figura de uma pessoa real, talvez ligada a tradições rígidas que ela mesma internalizou. Então, é o inconsciente dando, como se diz, trazendo uma questão que ela tem dentro dela que reflete numa crença limitante da outra que ainda possui e ainda acredita nesses dogmas. Então, paralisia e estralos, vamos lá. Entra aqui a resistência, que foi o trabalho que eu fiz, já que está aqui o vídeo da resistência e da meditação das sombras, que foi baseado no livro de Preciously. Então, essa incapacidade de falar ou agir simboliza o quê? Medo de expressar a sua verdadeira
voz. O que esse sonho está falando? Esses estralos, né? São acordares forçados, tá? Que a pessoa vai lá dar o estralo e tenta fazer com que ela faça aquele processo, canalize, receba aquilo e nada acontece. Então, isso indica o quê? Que Luana, ela está sendo confrontada a lidar com essas energias, essas verdades que ela evitava até então. Então, esse inconsciente, isso é para o coletivo, gente. Isso não é só para ela. Então, essa mensagem é que ela está sendo chamada a questionar influências externas que silenciam a autenticidade dela. Todos nós estamos sendo chamados hoje a questionar essas influências exteriores que silenciam a nossa autenticidade. Eu reforço isso. A paralisia só terminará quando a gente se libertar dessas amarras invisíveis, crenças limitantes. Por que nome limitantes? Porque nos limitam, nos colocam em jaulas, em gaiolas. Então, o que o inconsciente está querendo mostrar aqui? A batalha entre a individualidade e o pertencimento. Então, eu pertenço a esse grupo, eu pertencer, eu me sentir apoiada e acolhida, é muito melhor eu pertencer àquele grupo, àquela tribo, do que a minha própria busca de autoconhecimento e individualidade. Então, a Luana, ela está oscilando entre se adequar, o vestido igual, e buscar a autenticidade, o vestido diferente. Romper com as expectativas alheias e abraçar o que? A singularidade. Mesmo que isso gere conflito, atrito, confronto de energias. Então, a sombra como um espelho desse caos interno. Então, esse irmão caótico e esse espírito do mal são partes da Luana que ela tem que controlar, que ela tenta controlar ou ela tenta negar para ela mesma. Então, o desafio está aqui: integrar a agressividade, a sexualidade, a espiritualidade selvagem como forças criativas. Então, a espiritualidade versus o controle externo. Então, esses sistemas de crença que paralisam a Luana e muita gente. Então, o desafio aqui é construir o quê? Uma espiritualidade autêntica, não baseada em dogmas e muito menos em manipulação. Então, esse casamento dos espíritos é uma meta, é a união dos espíritos alongados, é uma promessa de totalidade. Mas exige o quê? Confrontar o mal interno, o mal que está dentro. Então, é encarar esses padrões autossabotadores, por exemplo, perfeccionismo, medo do prazer, que impedem essa união interna dessas energias que a gente tem dentro da gente, que é a energia feminina e masculina nossa. Então, a gente só vai conseguir encontrar em relacionamentos, parcerias que estão dentro desse caminhar, dessa mesma frequência e vibração que a gente, a hora que a gente totaliza, que a gente integra essas partes na gente, e aí a gente começa a fluir essa energia. Isso transpira nas palavras, nos gestos, no cheiro, em tudo a gente vai e a conexão é feita e essas pessoas surgem e aparecem porque elas estão na mesma frequência e nessa vibração dessa expansão que nós, quando a gente adentra tudo isso. Então, esses sonhos revelam que ela está no limiar de uma grande transformação. O caos do irmão, a perseguição do espírito, a paralisia dessa situação dos estralos são testes do caminho. Ela tem que se lembrar sempre que a verdadeira magia acontece quando ousarmos usar o vestido diferente. Isso é para ela e para muitas de nós. E é dessa alma dançar, mesmo sob os olhos do dragão. Então é uma jornada de coragem para integrar todas as partes, até as mesmas mais assustadoras, e até escrever o seu próprio mito, além de expectativas e dogmas. Então, no exercício da imaginação ativa, ela entrou no corredor, abriu a primeira porta e deu de cara com um vestido laranja. E ela foi entregar 2 flores roxas para esse vestido e ele se afastou. Aí ela saiu dali, foi para o jardim subterrâneo, como eu estou falando das outras participantes, somos 4, né? As 4 meninas que participaram dessa meditação. E dentro do reflexo da água, ela viu tristeza, dificuldade e leveza. Então a gente vai explorar agora essa continuação desse sonho, tá vendo que ela viu o vestido. E o que isso traz também, né? Todas as informações que esse inconsciente está querendo mostrar. Então essa cor laranja,
A cor laranja ela simboliza criatividade, vitalidade, coragem, mas também pode indicar medo de chamar atenção, porque o vestido como identidade que se esconde ou que se revela. É uma identidade que eu escondo ou que eu revelo. A roupa mostra muito isso da gente, como nos comportamos e nos portamos de acordo com essas máscaras e as personas que a gente encara na nossa vida. Então, a fuga ao receber flores roxas, o movimento sugere que a Luana está num conflito entre aceitar a cura, que representa o roxo, o lilás, a espiritualidade, e resistir à transformação, que é o vestido como persona, que evita mudanças. Então, essas flores, o roxo é a cor da transmutação, né? Todo mundo é que sabe, ligado ao sagrado, à conexão com o invisível. Então, oferecer duas flores, estamos falando da dualidade, pode simbolizar essa dualidade de passado, presente, sombra e luz, buscando equilíbrio. O jardim subterrâneo e essa visão que ela teve da tristeza, que representa o passado, associada a esse irmão caótico dos sonhos, mágoas familiares ou culpas não resolvidas. Gente, não é que o irmão dela seja assim, é uma visão que ela teve no sonho, é a metáfora que o inconsciente mostrou, tá? Então são culpas não resolvidas. A dificuldade como presente. Ela viu no espelho d'água tristeza, dificuldade e leveza. Então vamos lá, dificuldade colocando no presente, reflete essa luta, que é o que ela está vivendo hoje, para integrar essas partes perigosas, como o irmão que queria bomba e o medo de não ser aceita. E a leveza, que representa o futuro, que ecoa com esse casamento dos espíritos que ela teve no sonho, que é essa união de opostos e essa promessa de paz eterna, tá? Então, vamos fazer uma ligação aqui, esse irmão caótico. Sombras com a tristeza no espelho é o quê? Simbologia do caos, é o mesmo caos. Mas agora ele está reconhecido como parte de uma linha do tempo passado. Vocês veem como a continuação, como o trabalho dos sonhos, como o inconsciente nos mostra as coisas por partes que podemos trazer à consciência e integrar tudo isso. Então, são fases. Esses sonhos foram semana passada e retrasada e a gente fez esse processo agora em grupo e trouxe mais informações que complementaram aquilo que foi visto no sonho. Então, vocês estão vendo que o processo é de cada um e é interior, não é meu. Não é o que estou falando, não é uma teoria minha, é um processo como a verdade vem de dentro. Entendam isso como é super importante olhar para isso tudo e juntar com as sincronicidades. Então, o casamento dos espíritos, a união. A leveza no futuro só é possível se a Luana vestir o laranja, a coragem, e regar as flores roxas, que é uma espiritualidade na prática. Não é seguir, curtir, não é falar e não sei o que lá, não sei o que lá. É prática, é compaixão, autocompaixão, é compaixão com o meio, com o que está à nossa volta. Então, qual é a conclusão? Né? Se essa tristeza, ela viu tristeza, dificuldade, leveza. A tristeza for o adubo que faz essas flores roxas crescerem no jardim subterrâneo. E em junho, na jornada do feminino, vamos aprender a tecer vestidos com as cores das nossas sombras e dançar sob o espelho d'água da alma. Então, é como que ela trouxe, e a leveza que está ali, que vai ser nesse processo dessa busca do feminino sagrado, que a gente vai trabalhar essa mulher selvagem, os instintos e tudo o potencial que a gente tem dentro da gente guardado. Então, você quer descobrir como transformar dificuldades em leveza? Você quer continuar a descobrir a si mesma através das histórias que estão sendo colocadas aqui, que são histórias reais, são pessoas reais, são histórias de vida, a conexão aqui, a existência, a vida, a dor, não é algo que a inteligência artificial está fazendo. Somos nós, somos nossos encontros, as nossas energias. Você quer descobrir em você partes integrantes dessa conexão ou que uma parte nossa pode complementar uma parte sua, que é algo que você não conseguia entender e a partir de uma vivência
de uma outra mulher traga luz para essa sua sombra? Então se inscreva aqui no canal, deixe o sininho ativado. Então na próxima etapa da Luana, vamos revelar o que aconteceu, o que vai acontecer com esse vestido laranja. E você não vai poder perder isso tudo. Então clique aqui, curte esse vídeo. Se você também acredita que a tristeza pode ser uma semente e compartilhe com alguém que precisa saber que leveza vem depois da tempestade, tá? E se inscreva, porque essa jornada está só começando. Venha fazer parte, entre nessa conexão, entre nessa teia conosco. Compartilhe esse vídeo com as mulheres que você conhece, que precisam começar a descobrir a si mesma. E é tão bom quando a gente consegue olhar e ver refletido a dor de uma pessoa, que aquilo mostra uma luz para nós, para a gente conseguir enxergar esse caminho, esse norte, essa bússola que vem através da nossa feminilidade, do inconsciente, do oculto, da luz da lua, e essa força que vai vibrar no ventre, no coração de cada uma de nós, tá? Eu agradeço, deixa aqui o seu comentário, conte seus sonhos, que se o seu sonho estiver interligado com tudo isso, eu vou analisar, traga seus sentimentos, as emoções, e aí eu vou tentar colocar isso, tentar fazer os links e vou fazer o vídeo também com as suas vivências e com a sua experiência. Eu espero você no próximo vídeo. Até mais!